Dizer sim não é escolha. Às vezes a gente fala no automático, às vezes a gente fala porque tá cansado, ou quando vê a gente já falou sim. E aí? E aí depois vem a culpa, a cobrança, o peso de ter se deixado para depois. Se isso acontece com você, não é falta de força, é sim a forma que você aprendeu a se relacionar. Algumas pessoas acham que a dificuldade de dizer não é porque elas são boazinhas, é porque elas se importam com os outros. Mas na prática clínica não é isso que a gente vê. Na verdade, na prática clínica aparece o medo de perder a pessoa, o medo de ser abandonado, o medo de não ser mais querido ou desejado. Porque para alguns, dizer não é só dizer não, né? É correr o risco de perder o vínculo, de perder o amor daquela pessoa. Falar assim não é generosidade. Falar assim é tentar manter os vínculos. Quando a gente coloca o outro em primeiro lugar, alguém fica em segundo plano. E normalmente esse alguém é você. Você vive uma vida que não é sua, você vai se mudando e se adaptando às necessidades dos outros e se deixando para trás. E isso vai fazendo você se afastar cada vez mais de si mesmo. Né? E agora eu faço uma pergunta. Como que a gente consegue amar alguém saudavelmente, de uma forma saudável, se a gente não ama a gente mesmo? Na psicanálise de Winnicott, todo esse processo ele começa muito cedo. A criança não tem noção do eu e do mundo. Para ela, o mundo é uma extensão dela, uma continuação dela. Afinal, ela chora, aparece alguém e resolve, né? Isso é o que o Winnicott chama de mãe suficientemente boa. Né? Eu vou substituir aqui por ambiente suficientemente bom para não focar na figura materna, porque é todo o ambiente que importa. Então a criança não tem noção de eu e mundo, então tudo que acontece ao redor dela, ela se culpa, ela acredita que foi por causa dela que aquilo aconteceu, sejam coisas boas ou coisas ruins. Então a mãe tá brava, o que eu fiz para minha mãe ficar brava? Né? Qual a minha culpa nisso? Isso é o que a criança pensa. Se alguma coisa dá errado, a criança tenta consertar, como se fosse ela responsável por aquilo. Isso não é uma escolha consciente da criança, é assim que ela funciona. Quando a criança encontra um ambiente suficientemente bom, esse ambiente, essas pessoas que convivem com ela, esses adultos, vão mostrando para ela que a responsabilidade das coisas que acontecem ao redor dela não são dela. Né? Nem tudo é culpa dela. Algumas coisas, claro, são consequências dos nossos atos, mas a maioria das coisas não são nossa culpa. E se você não tem esse ambiente suficientemente bom, você cresce acreditando que agradar os outros, que a felicidade dos outros é responsabilidade sua. O adulto acredita, mesmo sem perceber, que se algo ao seu redor não está bem ou alguém ao seu redor não está bem, a falha foi sua. Quando adulto, a gente repete esses padrões, essa forma que a gente aprendeu a se relacionar na infância. Você se antecipa, você se adapta, você evita conflito. Dizer não para o outro pode significar desagradar o outro, deixar o outro infeliz e, consequentemente, perder o outro da nossa vida. Mas por tanto medo de ser abandonado pelo outro, você acaba abandonando a si mesmo, aos seus desejos, às suas vontades. Se você não faz as suas vontades, quem mais vai fazer? Quem mais vai te colocar em primeiro lugar, se não você mesmo? E aí, a gente pode falar de cura disso, da gente aprender a falar não? E eu não sei se cura é a palavra certa. Mas em terapia, a gente, na psicanálise, a gente volta aí ao passado, tenta entender aonde foi essa falha, né? E o terapeuta vem exatamente ser aquilo que faltou no ambiente suficientemente bom, para ajudar a pessoa a ir criando e entendendo de que a felicidade ou o bem-estar do mundo não depende da gente. Na terapia, a gente oferece um ambiente tranquilo, de paz, de acolhimento. E isso é muito importante no processo terapêutico, para que a pessoa tenha o seu ego fortalecido pelo psicólogo. Né? A gente fala que somos o ego auxiliar. Nós somos quem auxilia a pessoa a manter os pensamentos como devem ser, né?
E aqui entra algo muito importante, a neuroplasticidade do cérebro. A neuroplasticidade permite que a gente aprenda, que a gente reaprenda, né? Então, assim, se a gente aprendeu, né, a vida inteira a dizer sim para tudo, porque a gente acredita que nós somos responsáveis pela felicidade geral da nação, o cérebro, ele consegue aprender que você deve dizer não. Óbvio que não é dizer não para tudo, ser uma pessoa extremamente egoísta, mas é dosar o dizer sim e o dizer não. É se priorizar. Se eu disser sim, agora eu vou estar me colocando em segundo lugar, o quanto de mim eu vou estar sacrificando para isso, né? Na terapia, a gente tem o suporte. Primeiro, para ir percebendo quando a gente fala sim e se sente incomodado. Depois, a gente vai trabalhando isso e você consegue mudar o seu sim automático para, de repente, um primeiro não. E aí vem uma sensação, muitas vezes, de alívio. E isso te dá coragem de, cada vez mais aos poucos, ir dizendo não e se priorizando. Ou seja, o cérebro reaprende a funcionar. Mas não é um processo rápido e fácil. Afinal, né, você demorou quantos anos para ser como você é? Não é em 1, 2, 3 meses de sessão que a gente vai resolver tudo isso. Às vezes vão anos, às vezes meses, às vezes anos. Tudo depende da pessoa. Isso é muito, muito, muito individual. Uma coisa que poucos falam, que eu gosto de falar muito em sessão, é que a terapia começa depois que a sessão termina. Né? Não adianta a gente ir na terapia, falar, desabafar, pôr pra fora, e não repensar, e não se observar, e não mudar, né, o que a gente precisa mudar para ser melhor pra gente, não pros outros, pra gente. E aí, durante o processo terapêutico, você vai se observando, vai repensando e vai mudando as atitudes. E é um processo lento. Não é fácil, não é gostoso. Muitos pacientes falam, meu Deus, mas achei que era mais fácil. Não, não é. Mas, sim, né, a gente consegue mudar isso em terapia, sim. Como eu falei, no começo é muito difícil, mas depois é extremamente libertador.